da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 12 e 13. E nós vamos também fazer uma explicação sobre essa palavra. A palavra é viva e eficaz. Isso está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, de 12 a 13. A palavra de Deus é viva e eficaz, que tem um efeito na vida de quem a ouve e a pratica. A palavra penetra o nosso íntimo até onde separa a alma e o espírito, como se fosse uma espada de 2 gumes. Vai até as juntas e a medula óssea, onde elas se tocam, né? As juntas e a medula óssea. Ela, a palavra, averigua e reconhece os nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos. Não existe possibilidade, não há possibilidade nenhuma de uma pessoa se esconder de Deus. Tudo fica nu, descoberto aos seus olhos, e a Ele devemos prestar contas. Palavra de Deus alcança as profundezas onde o olho humano e a razão humana não conseguem chegar. A palavra é uma força espiritual ativa que revela a condição real do coração humano. Ela, a palavra, é viva e eficaz. Ao contrário de letras mortas, palavras mortas, meras palavras humanas, ela é dotada de vida própria e tem o poder de produzir efeitos reais naqueles que a ouvem. Fala também que é uma espada cortante. Então, o autor usa essa metáfora de uma espada romana extremamente afiada para ilustrar a precisão da palavra de Deus. Ela não apenas corta superficialmente, mas penetra nas camadas mais profundas do ser humano. Ela alcança áreas que a ciência ou a psicologia não pode separar, distinguindo entre o que é puramente humano, a alma, e o que é do espírito. Também é descrita como a lança, como alcançando as juntas e a medula, simbolizando o interior mais profundo da existência física e emocional. A palavra funciona com um critério, como um critério, ou juiz que discerne não apenas o que as pessoas fazem, mas o porquê fazem, revelando as motivações do coração. Nada está oculto. O autor dessa palavra diz o seguinte: ele enfatiza que nenhuma criatura ou segredo algum pode se esconder da presença divina. Tudo o que tentamos esconder de nós mesmos ou dos outros está plenamente visível para Deus. Dentro da carta aos Hebreus, esses versículos servem como alerta para nós cristãos, que naquele tempo que foi escrita, servia para eles, né, os cristãos que estavam em perigo de endurecer os seus corações pela incredulidade, e hoje para nós. A mensagem central é que não se pode enganar a Deus com aparências religiosas. A sua palavra sempre revelará a verdade por inteiro. A alma, a psique, refere-se à sede da personalidade, às emoções, vontades e à consciência individual. É o que nos torna seres vivos e conscientes de nós mesmos e do mundo
ao nosso redor. Porque fala que a espada, ela penetra a alma, né? Então aqui está explicando. E o espírito é a dimensão do ser humano que possui a capacidade de se comunicar com Deus. É o sopro de vida divino que permite o discernimento das coisas espirituais. Aqui está um resumo direto e integrado da carta aos Hebreus. O que é a palavra de Deus? Ela não é um texto estático, mas uma força viva e cortante. Como a espada de 2 gumes, ela tem precisão cirúrgica para entrar no ponto mais profundo do ser humano, onde ninguém alcança. Ela separa o que é apenas um sentimento passageiro ou do que é uma vontade guiada por Deus. Esse texto aos Hebreus, conclui que somos totalmente transparentes diante do nosso Criador. Não existem segredos. Deus vê as intenções do coração antes mesmo de agirmos. A prática, né, nós vamos fazer agora uma aplicação prática. A honestidade na oração. A oração ajuda a identificar quando nós estamos orando por vontade própria ou quando buscamos a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós estamos ali diante do altar de Deus, ou mesmo na nossa casa, lá no nosso quarto, procurando alcançar aquilo que nós queremos, quando na verdade nós devemos, né, nos colocar diante de Deus e da sua palavra com confiança, com muita esperança, e Deus então vai agir de acordo com a sua vontade. A paz interior permite que o espírito descanse nas promessas bíblicas, nas promessas que estão na palavra, né? Mesmo quando a alma, as emoções estão agitadas. Então, nós teremos paz interior, né? No nosso espírito, a nossa alma descansa quando nós buscamos a vontade de Deus na nossa oração. Quando essa oração atinge o nosso espírito, lá no mais profundo da nossa alma, então no nosso interior estará em paz, mesmo que fora o mundo exterior esteja agitado. O crescimento funciona como, que fala, né, a palavra de Deus é como um bisturi que vai até na profundeza. Então funciona como um bisturi espiritual, a palavra de Deus, né? Que remove o nosso orgulho, a nossa teimosia e mantém o coração maleável, ou seja, um coração aonde a palavra de Deus penetra e faz o seu efeito. Em resumo, a Bíblia, a palavra de Deus, não serve apenas para nos dar informações, né? Tem informações também a Bíblia, mas não é só para nos informar, mas para nos revelar quem realmente somos diante daquele a quem nós prestaremos conta. Todos nós que temos um pouco assim de conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos que essa palavra nos julgará um dia, né? Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus, e ele veio como Salvador a primeira vez, Jesus, nosso Salvador. A segunda vinda
já será como um juiz. Todos nós conhecemos, né, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Ali está bem claro como será, né, a vinda de Jesus, que colocará os bons à sua direita e os maus à sua esquerda. O bom seria mesmo que não houvesse duas categorias, bons e maus, porque ele veio, nos resgatou do pecado. Agora, nossa parte depende de nós. Nós precisamos conquistar essa salvação, né? Com o nosso esforço, com a nossa busca, a busca cotidiana da vontade de Deus sobre nós. Então, ali estaríamos todos num grupo só, né? O grupo dos bons. Mas, infelizmente, tem os que são contra a vontade de Deus, que fazem coisas que não é do agrado de Deus. Então, haverá esse julgamento. E a esse juiz que nós vamos prestar contas. Nós vamos ver um pouquinho agora, você põe um pouquinho lá, a carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo ao discípulo dele, né, Timóteo. A carta que está no capítulo 3, versículos de 14 a 17. Diz o seguinte, vamos começar a partir do versículo 13. Quanto aos maus impostores, eles progredirão no mal, enganando e sendo enganados. Aí São Paulo dá o conselho para Timóteo, né? Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e aceitou como certo. Esse é o conselho que São Paulo está dando para o seu seguidor, né? O seu discípulo, o Timóteo. Desde a sua infância, você conhece as Sagradas Escrituras. Então, aqui serve para nós também, nós que conhecemos a palavra. Quem não conhece precisa procurar conhecer a palavra de Deus, que é ela que nos orienta, que nos mostra o caminho certo. Todos nós cristãos, católicos, evangélicos, que todos somos seguidores, né, discípulos de Jesus, ele é o nosso mestre. Então, ele está dizendo aqui para Timóteo, né, você aprendeu e sabe de quem aprendeu. Desde a infância você conhece a Sagrada Escritura. Elas têm o poder de lhe comunicar a sabedoria. A palavra de Deus nos comunica a sabedoria de Deus. E essa sabedoria que produz a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, e aqui continua, né? Toda a Escritura é inspirada, ele vai falando. É inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Para quê? A fim de que o homem de Deus, ou a mulher também de Deus, seja perfeito, preparado para toda boa obra. Então nós vimos aqui que a palavra de Deus, ela serve para nos ensinar. E nós precisamos procurar esse ensinamento. É interessante que quando eu ainda não tinha essa prática de estudar a palavra de Deus, há muitos anos atrás, eu fiz essa experiência e deu certo. Eu peguei o Novo Testamento, somente o Novo Testamento, os Evangelhos, na verdade,
eu me coloquei no lugar sozinha, onde ninguém ia me atrapalhar, né, ia me interromper, e comecei a ler em voz alta a palavra. Isso há uns 30 anos atrás, ou mais ainda. Eu lia em voz alta, então eu escutava a minha voz. É interessante isso, façam essa experiência também. Eu escutava a minha palavra e essa palavra voltava para dentro de mim. E foi então fazendo com que eu refletisse naquilo que eu estava falando. Entendeu? É uma experiência muito boa. Eu aconselho que quem puder, né, faça essa experiência. Cada um procura fazer do seu jeito. A palavra aqui diz que nos repreende, a palavra de Deus nos repreende quando nós estamos fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Quando nós falamos coisas que não são do agrado de Deus. Ela nos repreende e nos encaminha para a coisa certa. Ela nos corrige. A palavra de Deus nos corrige também dos erros. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo certo, estamos trabalhando certo, estamos falando coisas corretas. Aí, diante da palavra de Deus, a gente percebe que não está correto. Então, ela nos corrige, a palavra de Deus nos corrige. E também ela nos forma. A cada dia você pega um capítulo, aquilo que mais te tocar no coração. Eu indico as cartas de São João, primeira, segunda e terceira carta de São João, que ali nos mostra o amor de Deus. Ele fala, Deus é amor, né? É ali que está essa definição de Deus, que Deus é amor. Então, todo dia leia um capítulo, ou então alguns versículos, e comece a ruminar, sabe? Igual o animal que come e depois fica ruminando aquilo que comeu, né? Também é muito bom para nós a gente ler e depois pega umas 2 palavras que te tocou o coração e fica repetindo no seu pensamento. Vai repetindo até que aquela palavra se torna uma verdade, né? Ela é verdade, mas nós ainda não entendemos que é verdade, né? Então ela nos forma. E forma que jeito? Forma na justiça. Diante de tantas injustiças que nós temos nesse mundo, no mundo todo, na sociedade, em todas as instâncias, né? Na periferia, nas alturas, né? Da pirâmide, vamos dizer assim, muita injustiça. Por quê? Porque a palavra de Deus ainda não foi ouvida e colocada em prática, pelo menos aquele esforço, né? Aquele pequeno esforço diário de seguir a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, é assim que a palavra de Deus nos forma, na verdade, na justiça e no amor. E aí conclui também, né, que aqui conclui a carta de São Paulo, que ele escreve para Timóteo. Ele termina assim, a pessoa se torna perfeita e capacitada para toda boa obra. Olha que beleza! Porque formados por Deus, através da sua palavra, né, nós não podemos assim ficar interpretando a palavra de Deus por nossa conta própria. Muitas vezes nós temos dúvida, vamos procurar alguém entendido que possa nos esclarecer o que aquela palavra está sendo dita, né? O que ela está querendo dizer para nós. Caros irmãos, e assim então nós chegamos ao final do programa de hoje, e eu
estou aqui assim muito agradecida a Deus por ter sido, nesse momento, a porta-voz dessa palavra de Deus para cada um dos meus irmãos, e que possa trazer assim uma luz para o seu caminho, uma luz, né? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e que nós também precisamos ser luzes na vida, no caminho, na nossa própria vida e na vida dos nossos irmãos. E assim então nós encerramos esse programa. Que Deus abençoe a todos nós e nos conceda o seu Espírito Santo para nos iluminar e nos orientar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.